Então vamos lá. Hoje a gente vai estar fazendo a correção do simulado e a revisão para a prova. Na questão 1 do nosso simulado, tem a seguinte afirmação, né? Uma concepção de saúde formalizada em 1948 pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Segundo essa concepção, saúde consiste na ausência de doenças agudas, b. no bem-estar social, físico e mental, no acesso a hospitais especializados, na ausência de doenças infecto-contagiosas e no bem-estar nutricional, respiratório e mental. Alguém tem alguma dúvida com essa questão? Essa daí eu fiquei muito na dúvida, por quê? Porque eu sabia que era bem-estar social, físico e mental, faltou a ausência de doença, porque, tipo, uma frase complementada, aí eu fiquei, poxa, ausência de doenças agudas, não é? Porque geralmente é bem-estar social, físico, mental, social e ausência de doença. Tipo, a gente já decorou isso daí porque a gente já estudou, eu já estudei em outras matérias. Eu sei. Então, já tinha decorado essa frase inteira. E eu fiquei, poxa, faltou ausência de doença. Mas eu coloquei a B. Entendi. Aí, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a nossa primeira aula foi exatamente sobre o conceito de saúde. E eu até brinquei com vocês, né, da seguinte forma, que às vezes a gente fala assim, fulano, você tá bem? Aí o fulano diz assim, eu tô bem, eu tô com saúde. Como se ter saúde fosse a ausência de doença. Só que aí a gente traz esse conceito, essa concepção da OMS, ela já derruba, né, essa questão de ausência de doença. Ela já diz assim, olha, saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Porque aí é que entra, né? Vocês estão vendo aqui do lado, né? Que tem cultura, habitação, renda, lazer, serviço de saúde, trabalho, meio ambiente, alimentação. Então, eles já trazem esse conceito, né? Que se a pessoa estiver desempregada, né? Se a pessoa estiver ali passando por necessidade, ela não vai estar bem, né? Ela vai estar ali triste, né? Enfim, né? São problemas sociais que acarretam, assim, doenças, né? Então, a gente já derruba aí, porque quando cair, né, nas provas de concurso e processo seletivo, né, que eu creio que vocês farão, não vai, eu acredito que não terá essa questão da ausência de doenças, porque a OMS já quis derrubar isso aqui, ó, em 1948. Ela já quis derrubar essa questão de que saúde é ausência de doença. Não é. Né? A pessoa está bem nesses três âmbitos, né? Físico, social e mental. Aí que eu coloquei, né, que foi o que a gente estudou na primeira aula, para vocês verem como, né, algumas respostas estão bem nos nossos slides. Aí a segunda, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e a preservação da... Então, aqui, professora, 1 é a B mesmo, né? Cadê? Isso, é a B. Acertei. Aí, a 2. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e a preservação da autonomia das pessoas na defesa respectiva da respectiva integridade física e moral são alguns dos princípios do Sistema Único de Saúde. Aí, essa daí me fez bater cabeça, ó. Porque em tudo que eu lia, eu não achava essa questão de física e moral. Meu Deus, eu não acho que daqui em canto nenhum vai ser errado mesmo, eu vou chutar errado. E foi o que eu chutei. Mas aí é que tá, né? Porque esse daqui são os princípios do SUS, né? Aí o que ele tá falando? Aqui a gente coloca um ponto aqui, né? A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Ponto. Seria aqui o conceito de universalidade, separaria aqui em assistência. Aí ele vem, e a preservação da autonomia das pessoas na defesa da respectiva integridade física e moral. Aí o que ele quer dizer com isso aqui? Que através, né, desse princípio de universalidade, vai propiciar às pessoas essa preservação da autonomia, né, tanto física quanto moral, que é uma assistência a todos, né?
É mais ou menos essa jogada aí que foi essa questão. Mas aí eu coloquei até aqui no slide, ó. A questão da universalidade de acesso é exatamente isso, aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Isso aqui está, né, na nossa lei, número 8080, no artigo 7º, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios, né? Aí o primeiro tá aí, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, né? Que é o que a gente falou, né? Desde a atenção primária à terciária. É todos os níveis de assistência. Então, a universalidade é basicamente isso. Tá certo. Aí, essa questão aqui, eu não sei, porque foi uma das questões, é a questão 3, tá? Aqui tá 1, mas é 3. E a Então, questão no caso, a 2, 2 é a certa, né, professora? Isso, a 2 é a certa. Certo. Deixa eu colocar um 3 aqui. A terceira eu fiquei meio em dúvida, mas eu não marquei sei, até gente. botei especificando lá atrás, do ladinho, vocês disseram Essa questão aqui eu fiquei sem entender por que é raro essa questão. Aí eu fiquei, será que eles ficaram assim, né? Oitava conferência, que foi em 1986 e a Constituição Federal é de 88. Eu fiquei buscando assim uma resposta do porquê da confusão. Mas essa daí é a quarta. Essa é a quarta? É, da oitava conferência é a quarta. A terceira é de acordo com a Lei 8080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano. A respeito desta lei, é correto afirmar que... Ah, é porque essa questão, perdão. Essa questão eu anulei, porque eu acabei colocando ela incompleta. Aí, eu vi que estava faltando alguma coisa mesmo, que eu estava doida já nessa questão da terceira. Me perdoem, porque eu não sei como foi que eu consegui, né, não colocar o resto da questão. Mas, enfim, bônus para vocês, né? Que daí eu anulei, mas não cancelei a pontuação, tá? Uhum. Aí, essa questão aqui, ela é praticamente assim, eu fiquei batendo cabeça, por que vocês erraram? eu bati na cabeça. Porque eu Essa achava daí eu acho que eu a acertei. Constituição. Eu coloquei a C. Eu também coloquei. Oitava Mas conferência vocês nacional acertaram. de saúde, Constituição Federal de Foi 1988. o que eu achei assim, mais correta. Mas tá perfeito, ó. Bem, Ó, preencha mas as tá certo lacunas. ela? Tá certa, mas aí eu tive pessoas no que foram, né, não foram poucas. Foi a maioria, né, que errou essa questão. Aí é por isso E que eu eu fui fiquei, buscar né, no Google, professor, eu li bastante sobre essa lei 8080/90. Eu achei na portilha a resposta, Na mas apostila também, aí eu tive A certeza na apostila- apostila. na portilha Pois é. fala muito dessa alma 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 ata, né? ata. Alma ata. Mas Aí não confundia é, né? muita gente. Ó, porque vamos lá ler aqui, ó. Vou direto aqui. O movimento da reforma sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura no início da década de 1970, referindo-se ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área de saúde. Ponto. Esse processo teve como marco institucional. Quando a gente fala de SUS e fala de um marco institucional, a gente vai estar falando sempre da oitava conferência. Não esqueçam esse número, não é 12, não é 6, é 8. Teve muita gente que eu vi marcar a 12ª conferência. Nunca vai ser essa daí. Então, aqui a gente já matava, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu acho que eles estão confundindo que a oitava conferência, ela aconteceu em 86 e a Constituição Federal só entra em 88, eu acho que eles estão confundindo isso. Mas por quê? Ela foi... Aí eu coloquei aqui a foto, né? Então, a questão aqui é a C, tá, gente? Agora eu vou entrar para a explicação. Trouxe o mesmo slide da aula que a gente teve sobre isso aqui. Coloquei aqui os marcos, ó, da Nova República, que aí em 1986 foi a oitava Conferência Nacional de Saúde, que eles trazem esse conceito aqui, saúde de todos e dever do Estado. Em 87 a gente tem a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, SUDES. E só em 88
que o SUS entra para a Constituição Federal, que ele é institucionalizado, né? Então, a correta é a oitava Conferência Nacional de Saúde da Constituição Federal de 1988. Porque ainda foi ali, né, 86 e 87, ainda foi ali mais ou menos 2 anos ali cozinhando a ideia, né, até institucionalizar, né. Foi assim. Então, a nossa questão é a C. Não esqueçam dessa oitava conferência. Anotem isso aí na geladeira, na parede. Quando vocês fizerem... Cai muito, gente. Demais mesmo. Tô falando sério pra vocês. Pra eu ser Eu acho que a gente estudou sobre esse negócio em alguma matéria, não foi, Rosane? Estudou, eu lembro 80/90, não foi? Isso, estudemos, é tipo muito parecido. Eu falei, pronto, tô fazendo a matéria de novo, não tô sabendo, olhei meu caderno todinho já. Pois é, porque pra mim tá sendo, né, tá ministrando aula pra vocês, eu passei por um processo seletivo do CTEAC, né? E na prova, gente, o que mais tinha lá é SUS. Toda prova que a gente vai fazer é SUS, entendeu? Essa disciplina aqui que a gente está fazendo, ela é como se fosse, assim, ímpar para concurso. Se a gente conseguir... Né, foi na aula do SUS, sobre SUS, Rosine, que a gente estudou com a professora... que era fisioterapeuta da avó. A Vanusa, isso. Isso, foi isso mesmo. Logo no começo. Aham. Pois é. Então, coloca aí na cabeça. Oitava conferência. Constituição Federal de 88. Aí vamos lá para essa daqui. A quinta. É a quinta. Tá tudo errado aqui os números, tá? Mas vamos lá. O processo saúde e doença é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população. Considera que ambas estão interligadas e são consequência dos mesmos fatores. De acordo com esse conceito, é correto afirmar que as formas concretas de inserção socioeconômica da população, condições de trabalho, condições de vida, são relevantes para explicar a saúde e o perfil epidemiológico. Aí isso aqui, né, eu acho que só da nossa leitura a gente consegue, né, lembrar que a gente falou sobre esse processo de saúde e doença que vai se adaptando conforme, né, o passar ali da sociedade, e que aí dentro do processo de saúde e doença entre os determinantes de saúde, que é, né, condições de trabalho, condições de vida, né, tudo isso vai interferir na doença, né. E aí entra a epidemiologia exatamente aí, porque a epidemiologia ela vai buscar, né, esses determinantes sociais para tentar prevenir, né, promover, combater, tudo isso aí, né, é um resumão, né. Então, ela está correta. Essa daqui eu bati cabeça bastante, por isso que eu errei, ó. Foi. Eu não sei se Essa daí eu chutei. chutei certo. Teve questão que eu não precisei nem pesquisar, porque a senhora passou uma atividadezinha e eu já lembrava. Pois é. Aí eu só olhei a tela, fui só marcando. Foi só na trave, hein? Mas acertou, né? Aí aqui eu coloquei um conceito, né, que é da FUNASA, né? Fundação Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Governo Federal, tudo mais. Que aí ele traz, porque no nosso slide, né, não tinha o conceito dessa forma que está aqui descrita, né? Mas como eu falei, né, conforme que a gente foi falando durante as aulas, dava para ter uma base, né, daquela questão anterior. Mas aí eu trouxe aqui, né, o processo de saúde e doença é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população e considera que ambas, a saúde e a doença, veja bem, estão interligadas e são consequências dos mesmos fatores. De acordo com esse conceito, a determinação do estado de saúde de uma pessoa é um processo complexo que envolve diversos fatores, diferentemente da teoria da unicausalidade, muito aceita no século XX, que considera como fator único o surgimento de doença um agente etiológico. Então, nesse processo que a gente vai ver, né, a gente vê lá a teoria miasmática, né, vê a teoria do... também como é que é? Xamã, né, xamantinismo, eu acho, que é dos curandeiros, né. Então, cada sociedade defendia ali uma tese, né, conforme as doenças apareciam. E tratavam conforme a doença, né?
Então, teve um momento, né, que ali no século XX, que era a única causalidade que predominava, como que a doença só vinha de um único agente etiológico, né? E aí o conceito de saúde e doença estuda os fatores biológicos, econômicos, deixou, entendeu? Por isso que, acho que foi a Roseni, né, que falou a questão da ausência de doença. Deixou de ser só ausência de doença, entendeu, Roseni? A partir desse momento aqui, né? Agora eu entendi. Pois é, porque quando eu comecei, quando eu tô te falando, eu estudei a matéria muito parecida com a da senhora, e lá a professora Vanusa falou sobre essa questão da ausência de doença, tipo, ficou na minha cabeça essa frase. Sei. Aí quando eu vi na questão, eu fiquei, poxa, mas faltou ausência de doença, mas eu vou chutar essa. Agora eu entendi que a ausência de doença... Não é pior que eu acertei, eu tô olhando meu gabarito aqui, eu acertei, eu tava olhando a prova. Muito bem. Mas não errei nenhum ainda, até agora. Pois é. Então, aí aqui fala, né? O conceito de saúde e doença estuda, né? Atualmente, né? Atualmente que eu digo, né? A gente viu lá que é um conceito de 1948, né? Estuda os fatores tanto biológicos, né? Que são os agentes etiológico, econômico, social, cultural. E com eles pretende obter possíveis motivações para o surgimento de alguma enfermidade. Aí tá, o conceito, olha só, o conceito de multicausalidade não exclui a presença de agentes etiológicos numa pessoa, né? Claro que existe a pessoa que está doente de doente mesmo, né? De um agente etiológico, né? Seja vírus, bactéria, protozoário, enfim. Mas, cadê? Mas ele também vai além, leva em consideração o psicológico do paciente, seus conflitos familiares, seu recurso financeiro, seu nível de instrução, entre outros. Aí esses fatores, inclusive, não são estáveis, podem variar com o passar dos anos, de uma região para outra, de uma etnia para outra. Então, envolve muito além, né, da doença. Aí essa daqui é uma questão, né, que a gente falou várias vezes, né? E aí eu quero que vocês também escrevam na parede aí esse modelo que eu nunca sei falar o nome, modelo de Dahlgren e Whitread, eu acho. Mas aí vocês decorem esse nome aí na cabeça, viu? Sempre que a gente estiver falando, né, dos enfoques de determinantes sociais, a gente sempre vai estar voltando para o modelo desses dois caras aí, o Dan e o Whit. Então, anota aí que essa questão aí que eu tô falando para vocês anotar é questão de prova, tá? Não vai estar igual, mas vai ter uma questão parecida. E aí, quem souber o nome desses caras, vai acertar a questão. Já tô dando uma questão pra vocês, hein? Aí tá aqui. Diversos são os modelos que procuram esquematizar os enfoques dos determinantes sociais da saúde. O modelo de Dan e Whit inclui os determinantes sociais da saúde, dispostos em diferentes camadas. Vê que o modelo deles é em camada. Mais próximo dos determinantes individuais, que está aqui, né? Aqui no centro, que é o estilo de vida dos indivíduos, idade, sexo e fatores hereditários. E a camadas mais distais, né? Que situam os macrodeterminantes, né? Que aí vem essas outras camadas, redes sociais comunitárias, aí vem produção agrícola e alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e trabalho, desemprego, água e esgoto, serviço social e saúde, habitação. E lá em cima, né, temos aqui 1, 2, 3, na quarta camada, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, aqui vamos dizer que é do micro ao macro, né, do distante ao próximo, de determinantes sociais. Então, a questão está correta. Escrevam aí o nome dos caras, hein? Aí essa daqui é que eu fiquei revoltada com a Roseni. Poxa, tem revoltado. Olha, professora, como é que a senhora me fez errar? Eu falei, teve um slide que tinha essa questão. Aí a Roseni perguntou, errou. Eu disse, Roseni, assim assado. Não, eu me lembrei dessa questão no slide. Eu falei, eu vou procurar no slide. Tem atividade, tem a resposta. Tá na atividade, mas não tinha resposta. Eu não anotei a resposta. E eu fui procurar no slide de novo e
Me enrolei toda, falei, eu vou chutar mesmo. Ela te deu a faca e o queijo e tu não soube comer o queijo. E ela ainda foi a que perguntou, né, da questão. Mas eu vou falar de novo, porque hoje a Agora Rosane... você tá se cair na prova, você. Hoje a Rosane vai aprender essa teoria miasmática. Ó, segundo a teoria miasmática, os fatores determinantes da doença provinham de forças sobrenaturais, atribuídos a deuses ou demônios ou forças do mal. Não, aqui a gente está falando da teoria ali do xamã, né, da teórico-religiosa, que acreditava aqui nessas forças sobrenaturais, né, que aí fazia exorcismo, né, levava ali para os xamãs, para os líderes, sacerdotes, fazia exorcismo, fazia sacrifícios, né, para que aquela doença fosse embora, porque era uma força do mal, né. Então, não, a teoria miasmática não é esses fatores determinantes. Está incorreta. Aí aqui eu coloquei o mesmo slide do nosso conteúdo está aqui, ó. Tá aqui, lembra dessa imagem, coloca essa imagem na cabeça. Tem aqui, né, uma pessoa como se fosse um ser maligno, né, que tá ali fedendo. Parece isso aqui pra mim, né? Aí aqui embaixo as pessoas estão ali segurando um paninho, né, porque tá fedendo. Tem vários aqui dejetos, né, lixo. Essas imagens aqui, né, pra quem tem a memória fotográfica, grava aí. Então a teoria miasmática, ela defendia o surgimento das doenças a partir da emanação do ar de regiões insalubres. Então se acreditava que tudo era por causa do ar. As doenças vinham por conta do ar que estava contaminado. Lembra que aqui também surgiu, né, o saneamento, né? Porque eles começaram a perceber que aquele lixo, né, ali no meio das ruas, os pântanos que estavam alagados, não tinha até o momento enterro, né? Ficava ali tanto acho que os humanos quanto os animais, né? Ficava ali putrificando mesmo, né? Então imagina o odor que era, né? Nessa época, né? Então eles atribuíram as doenças a esse mau cheiro, a esses odores. Então a teoria miasmática, ela trata a doença como que se dá pelo ar. Sempre que falar de teoria miasmática, a gente vai estar falando sobre o ar. Professor, o trabalho valia quanto? 3. Ah, então só um, então. Tinha calma, mulher. Agora vamos lá. Essa questão aqui tá sem um... Essa questão tá dada, muito dada. Assim, sou eu. Essa questão aqui, né, a gente vai só descartando, né? As determinantes sociais são fatores que impactam diretamente na incidência de diversas doenças. Doenças crônicas e infecciosas são ligadas a esse fator de forma veemente. É considerada doença associada com maior relevância a determinação social implicada à falta, olha só, implicada à falta de saneamento básico. Obesidade se dá por falta de saneamento básico? Não, né? Cardiopatia? Também não. Trauma ortopédico? Também não. Então, a gente vai ter as caridíase, né? Que seria a questão correta. Aí, aqui, também uma questão que não tinha nem outras opções. A professora Sara falou muito sobre isso, que está para nós não esquecer. Exatamente. Eu acho que eu sei. Assinale a alternativa que corresponde à forma de prevenção terciária. Na prevenção terciária, a gente sempre vai estar falando de reabilitação. Não tem nem duas opções, não é diagnóstico e, por exemplo, né, na prevenção primária, a gente tem a promoção da saúde e proteção específica, né? São duas. Nem precisava bater cabeça com duas, porque na terciária a gente só tem uma forma, que é a reabilitação. Foi, essa daí eu não esqueço não. A professora bateu nessa tecla legal e eu decorei. Pois é, aí eu coloquei aqui o mesmo slide do nosso material. Prevenção terciária. Nesta fase, as ações preventivas ocorrem quando o quadro patológico já evoluiu a ponto de se manifestar de uma forma estável, a longo prazo. Cura com sequelas ou cronificação. Aí entra aqui o quinto nível, que seria a reabilitação. Mas não se atentem, né, a esse quinto nível aqui não, tá?
Só liga uma coisa na outra. Prevenção terciária, reabilitação. Prevenção terciária, reabilitação. Aí vamos... Eu não sei se tá certo aqui a sequência, tá, gente? Se é a 10ª mesmo. Mas vamos lá. Essa mesmo. Essa daqui também teve gente que errou. Colocou cirurgião dentista. Fiquei arrasada. Mas vamos lá. Em relação à estratégia de saúde da família, assinale a alternativa correta. A equipe de saúde da família é composta por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um agente comunitário de saúde. Até aí, estava certa. Mas aí, quando colocou o cirurgião dentista... Era para ser um técnico de enfermagem. Não, cirurgião. Aí, é verdade, né? Faltou o técnico de enfermagem, né? Eu já ia errar. Eu já ia ser anulada a minha questão. Aí, quando colocou aqui esse cirurgião dentista... E aí, pior, né? Porque nem viu o técnico de enfermagem, né? Tem 2 erros aí, então, né? Aí, a B. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 3.000 pessoas. Essa daí eu não esqueço. Não. 5.000. 4.000. 4.000. 4.000. 4.000 é o máximo e 3.000 Isso é o mínimo. é tipo recomendado. Aí vem, né? Cada profissional de saúde pode ser cadastrado para trabalhar em 3 equipes de saúde da família. Não, ninguém nem viu isso aí, né? Aí, recomenda-se que quanto maior o grau de vulnerabilidade da população, menor seja o número de pessoas sob responsabilidade de cada equipe de saúde da família. Essa é a questão correta. Eu sempre dei muita ênfase, né, para vocês dessa recomendação. Aí, cada usuário deve ser acompanhado preferencialmente por 2 ou mais equipes de saúde, visando garantir uma segunda opinião profissional para cada questão de saúde. Não, né? A gente nem tem essa realidade aí, tá bem distante, né? Aí eu coloquei aqui o mesmo slide do nosso material. E aí fala, né? A UBS, as equipes de saúde da família são compostas por médico generalista, enfermeiro generalista, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Fechou aqui. Essa daqui é a equipe de saúde da família. Aí eu coloquei aqui em observação, podendo ser completada pelo dentista e o técnico. Podendo ser completada. Não é obrigatório. É como se fosse um bônus, né? Se a gente tem uma unidade que tem esses profissionais, maravilha, né? A população ganha, mas não é... Eles não fazem parte da equipe de uma forma obrigatória. Mas a equipe de saúde ela é composta pelo médico, pelo enfermeiro, pelo técnico e pelo agente comunitário. Aqui a imagem. Aí aquela questãozinha lá, né? Cada equipe de saúde deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada 3.000. Respeitando critérios de equidade para essa definição. Veja bem, né? Aqui ele já deixou aqui, ó, que existem os critérios, né? Aí vem aqui, recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe, que é a nossa questão D. Então, 10D. Cadê? Tô pulando a questão. Cadê? Aí essa daqui também ela é bem simples, né? Envolve o cuidado com a saúde do cidadão, incluindo a atenção básica e especializa ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Tal citação trata-se do conceito de atenção à saúde, letra B, né? Aí eu coloquei aqui, né, atenção à saúde. O que é atenção à saúde? É tudo que envolve o cuidado com a saúde do cidadão, incluindo a atenção básica e especializa ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Então, é praticamente essa questão aqui, né? O conceito. Aí, a 12. Essa daqui também erraram muito. E o slide estava lá, ó. Esse slide aqui foi até o primeiro desse material aqui. Ó, o decreto da lei 94.000... Essa daí eu acho que eu errei porque eu não consegui interpretar a pergunta. Eu acho que eu errei. Entendi.
que regulamenta o exercício de enfermagem no Brasil, entre outros preceitos. Estabelece as atribuições do técnico de enfermagem como atividades auxiliares, de nível médio. Aqui já está dizendo, né? Como atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem. Ele já falou aqui, no próprio enunciado, para vocês verem. No próprio enunciado, ele deu a resposta. Que regulamenta o exercício. Ele disse aqui: o decreto da Lei 94.406 regulamenta o exercício de enfermagem no Brasil, entre outros preceitos, estabelece as atribuições do técnico de enfermagem como atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem. Aí ele deu aqui o conceito, e embaixo ele disse: assinale a alternativa que corresponde à condição do exercício profissional do técnico de enfermagem, estabelecido no artigo 13 do decreto. Aí vem aqui, né? O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais de forma livre e autônoma? Não. O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais sob a supervisão e orientação de qualquer profissional integrante da equipe de saúde? Também não. O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais somente sua supervisão, orientação e direção do enfermeiro? Verdadeira. Deixa eu aumentar. Espera aí, rapidão. O técnico de enfermagem exerce as suas atividades profissionais somente sobre a supervisão, orientação e direção do enfermeiro, né? O técnico de enfermagem exerce as suas atividades sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro ou do médico? Não. O técnico de enfermagem exerce as atividades profissionais somente sob a supervisão, orientação e direção do médico? Não. Não mexe nada a ver com a gente. É a letra C. E tava aqui, ó. Eu errei. Eu coloquei a D. Por quê? Tipo, eu imaginei que o técnico de enfermagem, ele, tipo, se o médico prescreve, ele também pode, tipo, fazer a medicação somente com prescrição do médico, sem precisar do enfermeiro. Eu imaginei isso, porque eu não consegui entender. Onde, amiga? Até, por exemplo, se a gente fosse, né, trabalhar no INTO ou numa UPA, né? O que acontece? O médico ali vê o prontuário ali pela manhã, ele vai passar novas medicações ou permanecer com as mesmas, né? Aí, nós, enfermeiros, a gente faz o aprazamento das medicações, a gente vai colocar os horários, né? Aí, o técnico de enfermagem, ele vai lá e executa. Então, é um trabalho conjunto, né? O enfermeiro e o técnico, eles andam ali de mão dada, né? O técnico trabalha sob a supervisão do enfermeiro, né? Tipo assim, se tu vai lá, faz uma medicação errada e der algo errado, vai sobrar para quem? Pro enfermeiro. Por quê? Porque ele é teu supervisor. Então, é assim, é uma equipe mesmo, né? Uma parceria, né? Então, sempre que falar, que eu até enfatizei na aula de hoje, né, para outra turma, sempre que falar da regulamentação do técnico de enfermagem, sempre lembrem dessa questão de auxiliar. Sempre vai cair isso aqui, como atividades auxiliares, como auxiliar, sempre vai falar sobre a questão que vocês, né, é um trabalho conjunto, né? Aí sempre lembra dessa palavrinha, auxiliar. Aí eu coloquei aqui, né, o técnico de enfermagem exerce... A gente nunca vai estar falando, professora, sempre vai ter que ter o enfermeiro ou então o médico, né? No caso, o médico, eles já são o que passa pro enfermeiro, né? A enfermeira. E nós passamos, né? Claro que que vai ter momentos, né, que seria ótimo, né, que isso acontecesse, que tem as reuniões multiprofissionais, né? Que ali é toda a equipe, né, que tá ali com o paciente, vai discutir ali o caso, né? Isso é importante. Mas aí, continuando, né? O técnico de enfermagem, ele exerce, veja bem, atividade de nível médio envolvendo orientação e acompanhamento de trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Veja que a gente sempre que está falando dessa regulamentação, desse decreto,
os artigos sempre trazem, né? O artigo que eu tô falando aqui do decreto, tá? Isso aqui não é alterável. Isso aqui foi feito lá em 1987. Então, sempre que a gente estiver falando sobre o técnico de enfermagem, a gente vai estar falando de uma atividade de nível médio que está envolvida na enfermagem, né, de grau auxiliar, e faz a participação no planejamento da assistência, cabendo-lhe especialmente, né, aí entra aqui, participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, de novo, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde. Aí essa questão aqui, ela é basicamente a anterior, né? O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, cabendo-lhe especialmente, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau o quê? Auxiliar. E tava aqui, no slide. Eu não consegui entender a pergunta. E aí, teve gente que errou sim, mas tudo bem. Né? Errar é aceitável, né? Vamos lá. Agora, 12. Todas as questões... Essa daí é a letra D, né, professora? Não. A 13 é D. 13 é a D. Não é não, gente. Volta lá. Essa daqui. A 13, professora, é a D. Essa daí, ó. De acordo com a lei que regulamenta, Participar daqui da a supervisão do trabalho do intermédico em grau auxiliar. É a Isso, é a D. D. Pra mim você estava falando dessa é aí. letra D. Tá. Você já tava me assustando. Essa daqui. Lembra que eu falei pra vocês por que a gente tinha que classificar hanseníase em paucibacilar ou multibacilar? Porque conforme essa classificação é que a gente entraria, né, com a terapia medicamentosa. Então, aqui no nosso enunciado, ele está falando a padronização e o protocolo de tratamento de hanseníase em casos classificados em paucibacilares. Inclui uma combinação de medicamentos. Aí ele, paranã, né? É correto afirmar, nos casos de paucibacilares. Também tive alguns erros nessa questão. E aí a gente vai ver aqui, esquema terapêutico paucibacilar. Ele dura quanto tempo? 6 meses. Aí os adultos, né, tomam ali uma dose mensal de 600 miligramas de rifampicina e tomam as doses diárias de dapsona, 100 miligramas. Então, aí teve gente que marcou aqui, o tratamento deve ter duração de 12 meses no mínimo. Não. Seria se a gente estivesse falando de multibacilar. Essa daí eu marquei a letra B. Você nem se acertei, mas eu chutei. Tá certo, é a letra B. 600 miligramas de rifampicina, tomará 100 miligramas de dapsona, diariamente em casa. Isso mesmo, porque a gente está falando da classificação paucibacilar. Seria a A, né, o tratamento deve durar no mínimo 12 meses, se nós estivéssemos falando de multibacilar. Então, por isso que a gente viu, né, ali as classificações. Eu vi esse de 12 meses, mas eu olhei o slide e não falava nada. Eu falei, vou colocar esse 12 meses nada, que não estou vendo falar nada disso aqui. Aí eu... A tuberculose é uma doença infecciosa mais mortal do mundo. A cada ano, aproximadamente 1,7% milhões de pessoas morrem, enquanto 9,6 milhões sofrem com a tuberculose. Com relação a essa doença, é correto afirmar: aí a tuberculose urinar periférica é a forma mais frequente de tuberculose pulmonar em pacientes de HIV soronegativos acima de 40 anos. Errado. A B, é que eu estava vendo aqui, tá tão distante. A tuberculose miliar é a forma mais grave de doença que ocorre em 50% dos casos de pacientes de HIV soropositivo em fase avançada de imunossupressão. Supressão. Não. Aí aqui a gente colocou, né, eu enfatizei também essa parte. Segundo a padronização da Organização Mundial de Saúde, a solução tuberculina utilizada no diagnóstico com a prova tubelínica deve ser conservada
em temperatura entre 2 e 8 graus e não deve ser exposta à luz solar direta. A gente falou que é a nossa atribuição, né? Fazer exatamente isso, né? Ter esse trabalho com a conservação, essa atenção, né, de não estar expondo ao sol. Então, a letra certa aqui é a C. Letra C. Aí eu coloquei aqui o mesmo slide, né? Que a gente tá aqui, ó. A tuberculina mantém-se ativa por 6 meses, conservada a uma temperatura de 4 a 8 graus. Não deve ser, entretanto, congelada ou exposta à luz solar direta. Estava lá a resposta. Aí, sobre o programa Hiperdia, a questão certa é a C. A C. A gente vai por classificação, né? A gente vai, na verdade, desclassificando as outras e ficando com a certa, né? Que é o que costuma, como uma estratégia do Ministério da Saúde, acompanhamento de usuários hipertensos e diabéticos, ocorre no nível primário, lá no posto, né? No posto que é a UBS agora, Unidade Básica de Saúde, visando, além de acompanhar e tratar, recuperar a autonomia do usuário e a sua responsabilidade em seu processo de saúde. Coloquei aqui, né, o conceito, que está no nosso slide também. Aí, essa questão aqui, ela também vai ser anulada. Qual? Essa é que eu não sei se é qual é que tá o número para vocês aí. É a 16. É a 16? É. Porque É a 17 já. Hã? É a 17. A 17 é considerando a organização e os cuidados com a vacina, lei as afirmativas a seguir e assinada a alternativa correta. Isso, é essa mesmo. Vai ser anulada. Ela vai ser anulada. Por quê? Porque a refrigeração eu não achei nada parecido. Muito bem, viu? Olha aí, ó. A Roseni tá pensando que nem eu. É a Roseni, né? Porque daqui a pouco é das rosas. Ó, porque eu entraria com recurso nessa questão. Por quê? Aqui tá indo muito bem, né? A cadeia de frio representa o processo logístico. A letra A. Recebimento, né? Armazenamento, distribuição e transporte. Ok, da rede de frio. Aí aqui a gente já sabe que essa temperatura aqui tá errada, né? Dá 2. Eu marquei a letra C, professora. Tá errado, será? Eu também marquei a letra C, mas foi a mais certa que eu achei. Mas Porque eu Também. calme-se lá. Aí tá. A 2 tá errada, né? Porque essa temperatura aí tá totalmente inadequada. Totalmente errado. Aí a 3, deve-se realizar a limpeza do equipamento da vacina, principalmente na véspera de feriado. Não. Deve ser livre de 15 nada a a 15 ver. dias, né? Ou então, quando tiver, se eu não tô enganada, com 5 centímetros lá de gelo, né? Essa é a recomendação, né? Aí tá. Aqui tava tudo lindo, maravilhoso. Aqui nessa quarta, né? Os imunobiológicos devem ser organizados em bandejas, sem que haja necessidade de diferenciá-los por tipo ou compartimento, uma vez que a temperatura se distribui uniformemente no interior do equipamento. Está correto. Pois é, pois é. Também eu vi aí, mas também o link teria que ficar com os rótulos para ver a data de validade, para colocar as bombas ter próximo para ser as que vão aplicar na frente. Isso, também por Eu isso, achei né? essa bem na dúvida, mas acertei. Ó, só que aí, por que que ó, essa questão ela tem que ser... Se essa questão caísse numa prova, eu entraria com recurso, né? Porque aqui, eu tô falando tudo isso aí, tá, ok. Mas a gente tá falando da câmara fria ou de uma geladeira? Porque se a gente tiver falando, a certa seria a C mesmo, tá, gente? Mas por conta desse erro aqui, né, essa questão aqui, ela tem que ser anulada. Porque, eu coloquei aqui, ó. Se a gente estiver falando da câmara fria, tá aqui dizendo, ó. O serviço que dispõe de câmara refrigerada, errei até a palavrinha, para armazenar e conservar os imunobiológicos, podem organizar as vacinas em qualquer prateleira, sem a necessidade de separá-las por tipo. Aí tá batendo, né? Tá certo, tá igual aqui. Só que a gente tá falando da câmara refrigerada. Se a gente estiver falando de uma geladeira, entra toda essa separação aqui, ó. Por bandeja, se é vacinas bacterianas, se são vacinas virais. Então, faltou aqui ele falar onde é que era, porque se ele estiver se referindo à geladeira, essa questão tá errada. Então, faltou, né, essa exemplificação de o que ele está se referindo, em qual local. Que a gente tem que se atentar a isso, né?
Se era na geladeira ou nessa outra, É. né? E aí entra também a questão que a Roseni levantou, que também tem a questão da validade, né? Então, já essa questão aqui tá anulada, a 17. Mas sim, ela seria a C, tá? Aí a 18. Sobre os princípios da imunidade e o uso dos imunobiológicos, marque a alternativa correta. As vacinas conferem ao organismo imunidade passiva artificialmente adquirida. B. Na imunidade ativa, o organismo produz anticorpos específicos contra determinado antígeno. Aí eu trouxe aqui, né? A gente tá falando aqui, se eu não tô enganada, a Isso que me saltou, esse slidezinho aí, porque ele falou sobre o princípio da imunidade e uso imunobiológico. Aí eu falei, opa, vou olhar o slide. Quando eu vi esse slidezinho que a senhora colocou aí, mas só que tava falando alguma coisa ativa, não era não. Tá aqui, ó, imunidade ativa. Aqui a correta é a B, né? É a B. Imunidade ativa. Aqui que aí fala, o organismo produz anticorpos específicos com determinado antígeno. Aí vamos ver. Ativo, né? Produzido pelo próprio sistema imune do indivíduo. Dura vários anos, às vezes toma uma vida toda. Pode ser adquirida contraída de doenças infecciosas ou pela vacinação. Então, a própria pessoa ali, né, produziu, né, os anticorpos, como eu dei o exemplo da catapora. A pessoa pegou ali catapora e aí ela ficou ali com os anticorpos, né, específicos da catapora. Porém, a pessoa pode, aí a pessoa fala assim, quem pega catapora uma vez nunca mais pega. Não é bem assim. Ele pode até pegar, mas como ele já tem os anticorpos, ele vai ali combater e ele vai, às vezes vai ficar ali sem nenhum sintoma, entendeu? Ele pode ter o contato, mas não vai apresentar os sintomas, e se apresentar, vai ser assim, menos agressivo do que a primeira vez, sabe? Aí é isso que quer dizer sobre essa imunização ativa. Professora, então, no caso, foi anulada a 3 e a 17. Aí eu vou Eu dar... tô muito chateada. Por quê? Então eu tirei o 3, porque eu acertei todas. Eu errei 4. Que acertou mesmo todas. Muito Acertei bem. todas. Agora vai ser o seguinte, eu vou anular essas duas questões e vou dar uma questão bônus para vocês, tá? Vou dar uns pontinhos a mais.